Olá, tudo bom? Muito bom receber você aqui com a gente no nosso canal, nesse vídeo aqui que faz a nossa estreia aqui nas plataformas de redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E a gente vai conversar aqui um pouco, nós vamos nos apresentar, falar um pouco aqui qual que é a ideia do projeto, falar um pouco com vocês aqui sobre como surgiu a ideia desse projeto, por que isso aqui tudo está acontecendo, e trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia, porque o objetivo aqui é ajudar você aí que está do outro lado com a gente a construir um direcionamento, a poder entender melhor por que as coisas acontecem da forma como acontecem na tua vida e poder entender o que precisa ser ajustado, se você assim percebe que algo não vai da forma como você gostaria que fosse, para que, a partir desses ajustes, as coisas comecem a fluir em direção à vida que você quer ter. Eu me chamo Anderson, estou aqui junto com o Emerson, que é um grande amigo, um amigo de jornada aí, trabalhamos juntos por muito tempo. Depois que deixamos de trabalhar juntos, a amizade ela permaneceu e cresceu muito durante esse tempo, e a gente sempre trocava ideia, muita ideia, e pensávamos por que a gente não transforma isso em um projeto. E nós vamos esclarecer isso daqui a pouquinho para vocês. Primeiro, eu vou me apresentar aqui, em seguida vou passar a palavra para o Emerson, que também vai se apresentar aí para vocês, tá? Eu me chamo Anderson, como eu falei, eu sou casado, tenho 2 filhos, moro hoje em Maceió, e venho aí, tenho 41 anos de idade, e venho de uma jornada no mercado, trabalho, empreendendo, que já vem desde os meus 14 anos de idade. Então, assim, tem bastante história, tem bastante experiência adquirida ao longo dessa caminhada, e eu vou ser bem breve aqui, só para fazer passar um fio aqui para vocês entenderem aqui o contexto. Eu comecei com 14 anos, como eu falei, na área de seguros, e aí fui crescendo, me desenvolvendo nessa área, até que passei para cargos de gestão, mudei algumas vezes de cidade, então já morei em Manaus, onde está o Emerson hoje, já morei em Teresina, já morei em Salvador, já morei em Belém, tive a oportunidade de lidar com diversas pessoas de diversos níveis da sociedade, também a oportunidade de conhecer várias regiões do país, muito bem a região norte, região nordeste, região centro-oeste hoje com a atividade que eu desenvolvo, e a partir de então, esse conhecimento eu procurei aperfeiçoá-lo, eu procurei trazer elementos que pudessem complementar aquela experiência de carreira, porque tudo na minha vida aconteceu muito primeiro na prática, para depois eu procurar entender por que aquelas coisas aconteciam na prática. Então, eu procurei o estudo de tudo aquilo que eu vivia na prática em complemento à medida que eu ia vivendo as experiências. Normalmente acontece o contrário, né, com as pessoas, mas aí a minha vida foi sendo construída e até hoje é construída dessa forma. Primeiro experiência prática, depois experiência teórica. E hoje lido também com bastante gente, o cliente pessoa jurídica, então isso traz vários tipos de experiência aí e uma bagagem que nós, tanto eu quanto o Emerson, entendemos aí que a gente pode contribuir de alguma forma com a melhoria da vida de cada um de vocês que está do nosso lado. Bom, eu vou passar agora para o Emerson, para ele poder se apresentar e contar um pouco aí da história dele. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Bom dia. Bom Vamos dia. lá, gente. Bom dia, é bom estar aqui com vocês. E como disse o Anderson aí, né? A gente vem de uma longa carreira e uma longa jornada. E para me apresentar, meu nome é Emerson, tenho 40 anos, sou casado e hoje moro em Manaus, tá? Assim como o Anderson, comecei a trabalhar muito jovem, por volta aí dos 15 anos eu já estava no mercado de trabalho. E desde lá não parei mais de trabalhar, sempre em uma empresa ou outra, ou atuando em um negócio em outro. Nos últimos 8 anos da minha vida, eu atuo como empresário, tenho algumas empresas hoje em Rondônia, em Manaus, em que a gente acaba estando à frente na gestão. Também durante muito tempo passei por multinacionais, né? Desde aí de 2020, 2002, eu venho passando por algumas multinacionais, sejam elas brasileiras ou não, e nesse decorrer de tempo, isso, assim como o Anderson, a gente participou de um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande, né? Desde o início da minha carreira até hoje, eu percebo uma grande diferença. E assim como o Anderson, a gente primeiro aprende na prática, né? Errando e acertando, muitas vezes mais errando do que acertando,
até a gente conseguir realmente construir um curso da nossa vida. E com isso, né, com as nossas decisões, com os nossos acertos e erros, nos trouxeram até aqui. E o que eu percebi é que muitas vezes alguns erros poderiam ter sido evitados se eu tivesse um mentor, um orientador no decorrer aí da minha carreira. E com isso, né, além da apresentação que eu estou fazendo, já passo para o próximo passo, que é o que nos motivou a compartilhar as nossas experiências. Foi justamente isso. Da minha parte, eu, durante muito tempo, né, senti a falta de um mentor, de alguém que pudesse me orientar ou encurtar caminhos, e que eu acabei tendo que aprender com erros e acertos, depois indo para a literatura, procurar o que alguém já tinha escrevido sobre isso para poder aprender. Só que isso custava dinheiro e tempo, né? Porque quando você erra, custa dinheiro, e às vezes esse dinheiro não volta mais. E, infelizmente, no decorrer aí desse processo, eu perdi dinheiro, mas foi o custo do investimento que eu fiz em aprender. Porém, poderia ter perdido menos dinheiro e menos tempo se eu tivesse tido alguns conselhos práticos, que é esse o propósito aqui nosso, é compartilhar com você que nos segue, com você que vai ser nosso telespectador, aquilo que nós vivemos, que deu certo e que você pode replicar, se assim você quiser, e encurtar caminhos, né? O propósito desse canal é fazer com que você possa encurtar caminhos, fazer diferente de muitas coisas que a gente fez e que agora a gente aprendeu e tem feito certo aí no decorrer das nossas jornadas. Perfeito. Esse caminho é um caminho de construção, né, Emerson? A gente está sempre aprendendo, está sempre ajustando, está sempre alinhando. Por algumas vezes é inevitável que o percurso ele se apresente um pouco com a curva para um lado, um pouco com a curva para o outro, e a gente tem que estar sempre atento ali para ir ajustando isso ao longo da caminhada. A minha visão é também essa: a gente sentia muita falta, principalmente em momentos de coisas novas, em tomar decisões que não tínhamos tomado antes. Coisas que às vezes eram decisões difíceis, doídas, e nós temos uma tendência muito natural a buscar sempre o caminho mais fácil, o caminho com menos dor, o caminho que apresenta menos conflito. E não necessariamente esse é o caminho que vai nos levar, talvez, para a vida que a gente queira viver. Porque todo mundo tem um sonho, tem um objetivo de ter uma vida, né? Uma vida melhor, construir alguma coisa que seja melhor do que aquilo que tem hoje, né? Todos nós, é uma das 6 necessidades humanas, né? O crescimento, e todos nós temos essa necessidade de crescer. E a gente percebia isso, né? Trocando ideia, a gente se ligava, né? Se liga ainda hoje, e fica 1 hora e meia, 2 horas no telefone, trocando ideias exatamente sobre esse tipo de experiência. Algumas coisas que eu não eram diferentes para mim, às vezes não sabia como lidar, consultava o Emerson. Da mesma forma, o Emerson também tinha alguma dificuldade, ligava para trocar uma ideia, e a gente ia construindo soluções em conjunto. E percebemos, né, ao longo do tempo, que as dúvidas que nós temos, as porradas que nós tomamos, podem ser porradas que outras pessoas estão tomando. Por que não fazer alguma coisa em prol dessas pessoas? Porque eu acredito muito, assim como o Emerson também, a gente já falou sobre isso, que o nosso propósito aqui nessa vida é ajudar as outras pessoas, é servir as outras pessoas. E uma forma que eu acredito que nós estamos encontrando aqui de fazer isso de uma forma mais ampla, através das redes sociais, pondo a cara aqui, colocando aquelas coisas, aquelas informações que a gente muitas vezes conversava ao telefone, fazer isso aqui e divulgar, né? Ampliar e trocar ideia aqui com vocês. Não é isso? E aí, Anderson, só para complementar aí para as pessoas que estão nos ouvindo, isso que a gente vai fazer aqui, gente, é algo que eu e o Anderson já fazemos na nossa vida, nas reuniões em família, nas reuniões em amigos, às vezes numa consultoria empresarial, numa reunião com parceiros de negócios. A gente, pela experiência, a gente acaba identificando algumas dores e alguns problemas, e a gente acaba ensinando, né, se eu posso dizer, ou pelo menos orientando as pessoas que a gente já passou por esse caminho, e a gente acaba orientando a pessoa aí por um caminho de menos dificuldades, não de menos dor, tá? Quando eu digo de menos dor, só reforçando o quanto você disse, nem sempre fazer o mais fácil é o melhor. Na verdade, na grande maioria das vezes,
fazer o mais fácil não vai te levar ao resultado que você almeja, né? Às vezes você vai ter que ir pelo caminho mais difícil. Não significa ser o mais trabalhoso, onde você vai ficar aí 24 horas tendo que fazer aquilo, mas normalmente o caminho mais fácil nem sempre é o caminho que te leva aos resultados. Então, é algo que a gente já faz aqui no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amigos, e às vezes é compartilhar algumas ideias de alguns problemas que as pessoas vivem. E aí, na nossa conversa, a gente decidiu por que não fazer isso para um público maior, por que não disseminar informação e contribuir para o bem de mais pessoas. Então, se você sente necessidade de algum tipo de orientação na área familiar, na área profissional, de carreira, ou até mesmo no esporte, a nossa ideia é compartilhar o que deu certo na nossa carreira e que a gente já vê sendo aplicada em outros ambientes, como familiar, esportes e até mesmo em empresas, e que tem dado certo, tá bom? Essa é a nossa ideia, é o que a gente vai disponibilizar aqui para você. Perfeito. Perfeito, Anderson? É o que a gente vem... Anderson, está me ouvindo? Estou ouvindo. O Emerson está em Manaus, e Manaus tem um probleminha com estabilidade de internet. Então, pra vocês terem uma ideia aqui, nós já estamos, antes de entrar com vocês aqui, a gente já estava um tempinho, uns 20 minutos aí, tentando acertar a conexão. Então, algumas vezes vai acontecer por conta dessa instabilidade, mas eu acredito que o recado vai ser passado, tá? E é isso, a gente está construindo ainda, né? Coisas que nós aplicamos que deram certo, coisas que nós continuamos aplicando que vem dando certo, e eu acredito muito que a vida é uma evolução, a gente está em constante aprendizado, constante estudo, constante pesquisa, para poder ir evoluindo e melhorando esse conteúdo e poder trazer isso para a vida, para a nossa prática, e compartilhando sempre coisas interessantes, coisas novas, coisas que estão sendo aplicadas de fato. Entrando aqui no conteúdo que vocês vão ver por aqui, o Emerson já deu uma pincelada disso, mas é exatamente isso. Por exemplo, às vezes eu chego num cliente e o cara está lá dentro da loja. E ele está dentro da loja, ele está cuidando do negócio, ele está no térreo, ele sobe para o primeiro andar, ele vai para o subsolo, ele vai no caixa, ele vai lá atrás. E aí eu olho para ele assim e disse, cara, se você tiver um troço aí amanhã, como é que vai funcionar isso aqui? Como é que vai ficar? Aí eu olho para a mulher dele, não está no negócio, eu olho para o filho não está no negócio, eles estão lá, mas estão de passagem, não estão envolvidos, né? Eu disse, cara, você precisa tratar de duas coisas aqui. Primeiro, você precisa pensar em sucessão, as pessoas têm dificuldade em pensar a respeito disso, e uma segunda coisa, você precisa preparar pessoas para que essas pessoas possam tocar o negócio na tua ausência. Porque quando você está muito atabalhoado com o negócio, você acaba deixando de pensar estrategicamente no negócio. Isso te impede de crescer, isso impede você de avançar, de fazer o negócio ir para um outro patamar, de poder avançar. Então, assim, você vê uma situação como essa, desde uma situação quando eu chego, por exemplo, na academia e um professor lá diz que está passando por alguma dificuldade, alguns desentendimentos com família, alguns não consegue lidar com algumas situações bobas, sabe? Coisas muito tolas. Eu percebo que as pessoas discutem, brigam ou bloqueiam as suas vidas por coisas muito simples, que podem ser tratadas a partir do momento que você percebe o problema. Então, você vê coisas bem distantes, mas que estão relacionadas entre si. Então, isso é um pouco do que a gente vai conversar aqui, porque para nós talvez essa percepção, em alguns sentidos, seja um pouco mais clara do que a que vocês têm aí do outro lado. E isso vai desde relacionamento, isso vai desde a construção do negócio, isso vai desde passando pela liderança, inteligência emocional, então passa por uma série de coisas. Passa, inclusive, pela venda, né, Emerson? Porque Sim, uma das coisas que ninguém pode, ninguém deixa de fazer na vida ou pode negar que faz, é venda, né? Porque quem não está vendendo, está comprando. Não é isso, Anderson? Perfeito, é isso mesmo, Anderson. Temas como esse que o Anderson falou, e o nome do canal é MCA, só para traduzir aí o que é MCA, é Mentalidade Comportamental Aplicada. Então, a gente acredita que se a gente tiver uma forma de pensar
um comportamento adequado com aquela forma de pensar e aplicar isso no nosso dia a dia, a gente vai obter o resultado que a gente almeja. Talvez não no primeiro, não no segundo dia, mas a constância em fazer isso fará com que a gente atinja os objetivos que a gente tem em mente, né? Um dos conteúdos que a gente deve disponibilizar aqui é ensinar e é mostrar para você que, assim como você faz as coisas mais simples, você faz tudo na vida, né? Às vezes você quer ser uma pessoa, porém nas coisas mais simples você não é disciplinado, você não é constante. O simples fato de arrumar a cama de manhã, tem até um autor que escreveu um livro com esse tema, arrume sua cama. Às vezes você não arruma a sua cama pela manhã e acha que isso não tem problema, mas isso diz nas mínimas coisas a forma como você lida com ela, como você lida em todas as coisas na sua vida. Então, a gente vai estar falando sobre isso também, o comportamento, a aplicação e a mentalidade, basicamente, são os temas que a gente vai trazer aqui, e você pode aplicar em qualquer área da sua vida, como o Anderson disse na academia. Esse ano eu iniciei um propósito de melhorar minha saúde, melhorar meu condicionamento físico e o corpo. E a primeira resolução que eu coloquei é fazer o que tem que ser feito. Não importa se está doendo, não importa se eu não estou disposto, se está na agenda, eu tenho que cumprir. Não, se está na agenda um progresso, em vez de correr 5, correr 10 quilômetros, ainda que eu esteja cansado. Mas se está no cronograma, se está de acordo ali com o personal, com aquilo que ele estabeleceu, eu vou fazer. Então, um dos temas que a gente vai trabalhar muito e vai falar muito é fazer o que tem que ser feito, ainda que a minha mente ou que o meu corpo diga que eu não possa fazer. Claro, tudo dentro de um planejamento, não é aleatório, mas dentro de um planejamento, que também é um dos temas que a gente vai falar aqui. Planejamento, metas e... Gente, tem tanta coisa aqui que a gente vem falando nesses últimos anos, eu e o Anderson, e a gente quer compartilhar isso com vocês. Eu espero realmente que esses temas sejam agradáveis para vocês. E vocês podem aplicar em qualquer área da vida, seja na vida familiar, financeira, relacionamento, físico, acadêmico, não importa se você é funcionário público ou profissional liberal, se é empresário, se é dona de casa, se é uma pessoa que quer mudar o seu vigor físico, a gente vai falar temas dos mais variados que podem contribuir. Que a ideia aqui é mentalidade, comportamento e aplicação de tudo isso na vida prática. Perfeito, Tá bom, isso gente? mesmo. Isso mesmo. E o que acontece? Você falou aí que o conteúdo aqui é para todo mundo, né? Então, meu filho aqui que tem, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos, né? 10 anos. Ele sabe que eu falei que ele tem 9 anos aqui, ele dá em mim. Então, tem 9 anos, tem 10 anos. Algumas das coisas que a gente fala aqui e conversa, se aplica inclusive para uma criança de 10 anos. Vai se aplicar para uma pessoa de 60 anos, de 50, independente do que faça na vida. Porque independente da situação, do estágio, se você esteja empregado, desempregado, construindo um negócio, o negócio não está indo bem, ou tem um negócio, está pensando em crescer, ou então simplesmente está querendo, como o Emerson falou, mudar a tua condição de saúde, está mais preparado para isso. É sobre isso que a gente vai falar. Por exemplo, eu conversava com um professor na academia essa semana passada, e eu perguntava, e aí, ele é personal também, disse, como é que tá você nessa pandemia aí? Como é que tá de cliente? Ele dizia, estou conseguindo manter ali, mas eu perdi a metade. Antes eu tinha ali os meus clientes, eu conseguia pagar as minhas despesas, sobrava dinheiro e eu conseguia fazer algum investimento. Hoje eu estou só pagando as contas. Eu disse, e aí, o que você vai fazer? Né? O que você está pensando? Como é que está? Eu disse, não, eu não sei, estou vendo aí como é que... Cara, você é personal, tem um monte de gente aí, principalmente nesse período, preocupada em cuidar da saúde, né? Preocupada em ter uma vida melhor, porque cientificamente, mais que comprovado, que isso ajuda definitivamente a você lidar com qualquer tipo de enfermidade que possa surgir pela frente. E aí, cara, por que você não anuncia? Por que você não cria conteúdo, põe isso na internet, distribui para as pessoas da região ali de onde você mora? Você começa a trabalhar... Ele disse, pô, cara, eu não tinha pensado nisso. Então é isso, né? O nosso propósito aqui é contribuir de alguma forma. E nós vamos estar aqui tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. A ideia é estar nas plataformas, nas três, que são as três maiores hoje, e que elas, onde você se sentir mais confortável para assistir esse nosso conteúdo aqui,
você possa ficar à vontade. E uma coisa importante também, né, Emerson, nos ajudem a construir isso aqui. Como eu falei, tem muita coisa que a gente já aplica hoje, mas tem muita coisa que a gente está descobrindo também, e tudo que a gente aplica e que funciona, nós vamos compartilhar aqui com vocês. Qualquer informação, qualquer formato, qualquer passo a passo que exista, tudo vai estar dentro do método MCA, que é um método que eu e o Emerson desenvolvemos para que a gente consiga deixar de forma clara qual é o passo a passo para você poder transformar qualquer uma das 5 grandes áreas na sua vida. Perfeito. E, Anderson, só para deixar claro também, gente, isso aqui é vida real, tá? Tanto eu quanto o Anderson, a gente quer ser o mais transparente possível e jamais vender uma ideia que não é a verdade. A gente é falho, a gente falha de vez em quando, e a ideia é colocar isso aqui. Gente, hoje não foi o dia que eu consegui cumprir aquilo que eu me propus, mas a gente continua com uma meta, com um foco e com a linha que a gente tem que seguir. Então, é vida real. Nós não somos super-homens, assim como nós não queremos passar essa imagem. A gente quer passar a imagem de realidade. A gente é ser humano, a gente vive, a gente tem conta para pagar, a gente tem família, tem filho, tem compromissos, tem aborrecimentos, e a ideia é ensinar, obviamente, aquilo que a gente já passou, mas sem ser utópico. A gente quer ser realista dentro daquilo que a gente vive hoje. Então, vocês vão ver em alguns momentos, provavelmente, a gente fazendo algum vídeo aí mostrando que algo não saiu como planejado e como a gente lida com essa situação do nosso dia a dia. Tá bom? E as nossas plataformas são essas que o Anderson falou: YouTube, Facebook e o Instagram, e todas essas você vai poder interagir com a gente. Perfeito. Desculpa aí que eu acabei te interrompendo, mas só para dizer o seguinte, aqui não é um canal motivacional, tá? Então, você não espere aqui da gente dizendo, não importa o problema que você está passando, tudo vai dar certo, se não está dando certo agora é porque o final ainda não chegou, você não vai encontrar isso aqui. Então, na hora que a gente precisar ser mais incisivo em algum tema, nós vamos ser mais incisivos. Então, pode ser que alguém está por aqui acreditando que isso é um canal motivacional, mas eu já adianto que esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui não é te motivar, até porque, e aí eu falo por mim e pelo Emerson, nós não acreditamos que a motivação vem de fora. Você vai perceber conosco aqui, com esse nosso bate-papo, que a motivação é algo que você constrói premeditadamente e deliberadamente dentro de você. Não é isso? Perfeito. Então, perfeito, é isso mesmo. Valeu, então, gente. Emerson, prazer, cara, tocar esse projeto aqui junto com você. A gente se conhece aí já posso dizer que bastante tempo. Temos um relacionamento aí muito, muito afinado, e eu acredito que a gente vai poder contribuir muito aí com vocês que estão do outro lado, tá bom? Então, cara, obrigado aí por me participar disso, né? Obrigado também por fazer parte disso junto comigo aqui. E estamos juntos, meu irmão. Vamos bater um papo com essa galera aqui e trocar ideia para tentar construir, fazer um pouquinho, né? Sei lá, se a gente puder fazer um grãozinho de areia aqui, no movimento da construção de uma duna, para a gente tentar fazer pessoas melhores, nós vamos fazer esse movimento aí juntos. Perfeito, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com você aí, construindo esse sonho, esse canal, né? E está totalmente e diretamente alinhado com o que eu entendo que é o meu propósito de vida, que é poder contribuir de alguma forma com a vida das pessoas, tá bom, gente? Então, compartilha com a gente aí no decorrer dos dias, se você se identificou com algum desses conteúdos, isso aí será muito motivador para a gente continuar produzindo conteúdo, continuar compartilhando com você aquilo que a gente tem como propósito de vida. O meu objetivo é único, é entregar o meu melhor, é dar o meu melhor, é falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente domina, daquilo que a gente aprendeu, para poder fazer, quem sabe, das pessoas aí que vão nos seguir, pelo menos uma pessoa ter a sua vida transformada ou ter a sua vida de acordo com aquilo que ela almeja e sonha. Tá bom, gente? Muito obrigado. Perfeito, então. Dúvidas e sugestões, comenta aí, coloca para a gente, curte, envia para algum amigo os conteúdos que vocês vão ver aí na sequência, e a gente vai se encontrar aí nos próximos vídeos. Perfeito, então. Um grande abraço, Emerson. Um grande abraço para você que está aí com a gente. Até o próximo. Até mais.